Oi, gente, o meu nome é Jin, agora é 4 horas da madrugada. Então agora são 4 horas da madrugada e 9 minutos. E eu quero conversar um pouquinho sobre conduta com vocês. É algo que eu não falo muito, porque eu acho que me afeta demais a ponto de eu nem querer conversar sobre isso. E assim, eu sinto que a minha conduta, ela melhorou de 0 pra 100, de verdade, assim. No ensino médio eu era uma pessoa muito chata, por exemplo. Eu gritava muito, eu falava muito alto, eu queria chamar a atenção das pessoas e conseguia. Só que não era uma maneira muito bonita, né, de você conseguir atenção, não sei por que eu fazia isso. Não, eu sei, né, mas enfim. Era só legal, era divertido, era engraçado. E com o tempo eu percebi que, assim, crescendo, né, eu percebi que não é uma maneira muito legal. Porque as pessoas não veem você como uma pessoa legal porque você grita, ou porque você fala alto, ou porque você tenta chamar atenção de algum modo. Eu acho que eu demorei muito pra perceber isso. E eu vim conversar com vocês sobre o meu desenvolvimento, minha aprendizagem pessoal quanto a isso. Que é algo que não gosto de conversar muito não, mas ela acontece. E eu sinto que o meu comportamento, ele também tá atrelado a como as pessoas me enxergam. Eu acho que todo mundo tem um pouquinho disso, porque somos criados em sociedade. E por sermos criados em sociedade, nós nos preocupamos com o que outras pessoas vão pensar da gente. Por exemplo, eu tô no meio de um banco. Pensem assim, tem várias cadeiras no banco e tem uma fila pra você poder ir pro caixa do banco e coisas assim. Eu não posso só esperar todo mundo ficar em silêncio, eu subo na cadeira do banco e eu começo a berrar porque eu quis. Eu não posso fazer isso. Tem uma regra. Essa regra é social e eu não posso quebrar essa regra. Quer dizer, poder eu posso, mas, gente, que bizarro. As pessoas vão achar muito estranho. E é por isso que a gente não quebra regras. Por conta desse fato de estranhamento que vem de outras pessoas. E a mesma coisa, por exemplo, para uma sala de aula, eu não posso decidir que eu vou sentar olhando para trás e não olhando pro quadro. Todo mundo olhando pro quadro, menos eu, porque eu não quis. Isso não tá muito certo. Rapaz, tá certo isso? Não tá certo isso. A gente tem que respeitar as regras sociais que impuseram pra gente, a menos que elas sejam horríveis, aí a gente tem que quebrar realmente, mas a maioria delas a gente nem percebe que a gente pratica, como uma sala de aula. E as crianças realmente elas vão tentar quebrar isso, né? Eu berrava no corredor porque eu achava legal. Enfim, quando eu fui pra faculdade, né? Eu entrei na faculdade, eu percebi que tem coisas do ensino médio que eu não pude trazer comigo como uma bagagem. Eu não pude mesmo. Não posso sair berrando por aí porque não funciona assim. Ai, gente. E além disso, também tenho muito medo de como meus professores vão olhar pra mim. Eu não consigo, por exemplo, conversar com um professor na maior naturalidade. Isso nunca vai acontecer comigo porque, bom, a sociedade novamente impôs que nós temos uma hierarquia social e os professores estão acima da gente. E eu até gosto disso um pouco. Mas enfim, eu tenho muito respeito pelos professores e acho isso muito legal. A menos que eles não tenham respeito comigo, aí eu não vou ter respeito para com eles, mas aí é comum, né? Acho que é um consenso geral. Não me respeita, não respeitarei outra vez. E, assim, falando sobre os professores que me respeitam. Eu vou respeitar eles, eu vejo eles como figuras autoritárias, o que é meio problemático, porém, é como meio que a visão foi construída. Eu não vou desconstruir isso agora. Bem que eu poderia, mas acho difícil. Gente, o processo de desconstrução de imagens é muito mais complicado do que parece. Eu tenho muito pavor, assim, por exemplo, de conversar com professores. Eu não consigo por muito tempo. Eu fico aflito porque eu sinto que eu não posso falhar com eles. Eu não posso começar a contar besteiras. Eu não consigo, de verdade. É muito difícil. E não só para com professores, mas também para com um caixa de supermercado. Gente, agora que eu tô começando a desconstruir, antes eu tava bom dia. Às vezes eles perguntam algumas coisas e eu converso. Super rápido. Conversa de elevador, só que no caixa de supermercado. Eu não consigo conversar por muito tempo também, porque são pessoas que me requerem uma conduta diferente. Onde eu quero chegar com todo esse áudio?
Gente, para cada situação social, nós temos algo imposto para a gente e a gente precisa seguir isso. E eu tenho pavor de muitas situações. Na faculdade, eu tenho um jeitinho, por exemplo, de conversar com o professor, como eu falei, mas com os meus colegas é totalmente diferente. Assim, totalmente mesmo. São fases. E esses colegas da faculdade, se eles me vissem conversando com os meus amigos que não estudam comigo, seria outra coisa. Totalmente diferente, completamente diferente. Eu sinto que eu tenho uma personalidade pra cada coisinha. Eu já falei disso no canal. Só que esse termo é incorreto. Não é uma personalidade, é só eu num geral. Porque nós somos seres que nos dividimos em vários. Eu não vou falar com o presidente como eu vou falar com o meu irmão, por exemplo. Isso não funciona desse jeito. Nem se eu quisesse muito, não rolaria. E, assim, a hierarquia, ela acontece. Não tem jeito. A gente vai criar uma hierarquia social e não a gente vai criar, a gente vai seguir. É tudo roteirizado, a gente só tem que atuar. E é assim que funciona. Eu na internet sou outra pessoa. Gente, vocês vão abrir o meu Twitter, vocês vão ficar tipo... Caramba, ele só fala de Clube Penguin. Aí vocês vão abrir o meu Twitter pessoal. Ele tá trancado agora, mas em algum momento eu vou destrancar. É outra coisa, eu não vou falar só de Clube Penguin, eu não vou falar de coisas sempre fofinhas, por exemplo. Porque são espaços diferentes que me requerem situações diferentes, logo, condutas diferentes. Conduta é a mesma coisa que comportamento, se eu não me engano, ou algo muito parecido com isso. Eu uso as duas palavras como se fossem sinônimos, tenho muito medo de que não seja isso. Enfim, eu vou pesquisar depois, mas o título desse vídeo vai ser provavelmente conduta. Algo que me irrita muito nas pessoas é que elas não seguem a conduta que requer o ambiente, por exemplo. Ai, gente. Eu era assim, então eu tenho local de fala. Eu posso falar que eu odeio isso porque eu já fui um desses e as pessoas devem me odiar. Mas enfim, não, as pessoas daquela época devem ter me odiado. Hoje talvez nem se lembrem de mim. Mas eu precisava muito berrar. E, sabe aquelas pessoas que falam, eu sou tão baixinho? Eu não falava exatamente isso, porque eu não sou tão baixinho assim. Mas eu era a pessoa que falava coisas desse tipo pra querer chamar atenção. E na escola, gente, não é lugar pra isso. Pelo menos eu acho que não deveria ser. E eu era muito assim... eu era tão insuportável. Eu era muito babaca com os meus amigos. Amigos não, colegas da escola, por exemplo. Eu era muito ruinzinho, eu era uma pessoa muito ruim. Eu já fiz vídeos falando sobre isso naquela época mesmo, durante a pandemia mesmo também. Eu falei muito sobre essa questão de destratar os outros, porque eu achava engraçado, coisas do tipo. Claro que na época que eu tava gravando os áudios eu já não achava mais engraçado e eu tava me julgando muito naquela época porque eu não tava atendendo as como é que fala isso? Especificidades, as especificações nos ambientes. Você não pode berrar com seus melhores amigos porque eles fizeram algo de errado, sabe? E tem tantas outras situações que não vou lembrar agora, mas aconteceram, e paciência, gente. Uma dica pra vocês que não seguem, por exemplo, algo fixo numa conduta, etc., ou que não seguiram antes e se arrependem. É normal. Todo mundo passa pela mesma coisa. Acho que nenhuma experiência é única, sabe? Algumas talvez, eu vi algumas no Twitter que eu fiquei chocada, não vou nem mencionar, mas a maioria das experiências não são únicas, nem um pouquinho. E assim, se você acha que você vacilou em algum momento da sua vida porque você se comportou de uma maneira errada, muita gente já passou por isso também, e muita gente se arrepende igual, e muita gente também, de repente, sente vergonha dessas memórias. E isso é comum. E nunca se culpem por terem vivido algo de uma maneira diferente, que vocês, de repente, julgaram como certo na época, nunca pararam pra pensar que isso seria meio problemático, etc. Porque tudo é uma construção de você para você. Você se constrói. Eu me construo do meu jeitinho. Assim, muita gente evita de lembrar de vergonhas que já passaram, memórias embaraçosas principalmente, né? Sabe aquelas memórias super felizes
de uma época, aí passam anos e você se lembra daquela mesma memória, e em vez de ela ser amarela, que é alegre, ela se torna rosa, que é vergonha. Isso acontece, não tem como evitar. Eu sinto que eu passei muito por isso, mas aqui vem a questão, eu não posso ignorar essas memórias, mesmo que eu sinta um pouco de vergonha lembrando delas, eu sinto que não é um problema. É tudo crescimento. Aquilo ali é parte de quem eu infelizmente sou, de repente, infelizmente ou felizmente. Por exemplo, eu vou contar minha memória muito Chico Bento no shopping agora. Então, eu nunca tinha ido a um restaurante desses populares, por exemplo, McDonald's, Burger King, sei lá o que, não sei o que lá. Tem muitos. E eu fui no Burger King porque ele tinha aberto na minha cidade. E, gente, eu nunca fui. Aquele vídeo que eu falei, acho que foi no vídeo passado, eu não lembro. Eu nunca saí da minha cidade. E aí fui no Burger King com minha tia e meu irmão. Meu irmãozinho, eu não sei quantos anos ele tinha, ele era bem novinho, quase bebê. E fui com a minha tia. A gente foi experimentar. Uma delícia o lanche, gente, de verdade, muito bom. Mas assim, quando eu fui pegar o refri na máquina, ai não, gente, eu não sabia qual era a máquina de refri. Tinha uma máquina que parecia de vapor e tinha uma máquina de refri. Eu tava sem óculos, não tinha como deduzir. E aí eu fui tentar mexer nas máquinas de vapor, que era muito parecido porque tinha uma alavanca. Eu fiquei pensando, como é que eu vou tirar refri disso? Ai não, eu odeio lembrar disso. Foi uma memória muito ruim. Naquela época foi uma memória verde, porque eu fiquei tipo, ai, sério isso? Nossa, eu sou tão... E aí eu fui pra lá, ajustei e... Ai, gente, depois a moça veio falar comigo, falando, não, aqui não é máquina de refri, não, é naquela máquina ali do lado. Elas eram muito parecidas. Ai, gente, eu quase explodi. Mentira, acho que é demais. Mas eu não sei o que máquina a vapor faz, eu não faço a menor ideia. Se aquilo ali for realmente uma máquina de vapor, eu quase puxei algumas alavancas. Ai, não. Eu odeio. Eu não sabia, eu não conhecia, eu nunca tinha visto como isso funcionava antes. E eu odeio lembrar disso, estão vendo? Eu tô ficando vermelho agora. E essa memória se tornou rosa. Porque é uma vergonha, eu odeio lembrar disso. Naquela hora foi verde, porque fiquei tipo... Ai, meu Deus, como que eu não vi isso? E hoje ela é rosa porque eu não gosto de lembrar. Eu fico... que vergonha. Mas faz parte de mim, gente. Chico Bento no shopping, eu não sabia. Ai, a moça tentando me explicar. Não, aquilo ali não é pra mexer. É naquela máquina ali do cantinho. Aí eu vi, sim, a máquina de refri. Aí eu tive que me bater só mais um pouquinho pra descobrir como é que tirava a refri daquela máquina de verdade. E deu tudo certo. Mas, gente. Ai. Imagina se tivesse explodido o lugar, não seria tão engraçado. Enfim, acontece. E... Tão vendo? Eu entendo que essa memória, ela é horrível, mas... A conduta, mesmo tendo sido super incorreta, me fez crescer de alguma maneira. Agora eu sei, por exemplo, que não posso mexer em máquinas a vapor, devo usar óculos em público pra não passar esse tipo de vergonha, e eu tenho que mexer em máquinas somente de refri, não a vapor. Uau! Estão vendo? São memórias ruins, mas ao mesmo tempo me rendem risadas às vezes. Algumas não vão render risadas, é óbvio. Eu não consigo pensar em uma memória traumática agora, e ainda bem, porque eu não quero pesar esse áudio. Mas vocês veem como a gente cresce com experiências? A conduta, ela vem da sociedade e a gente adota. E é assim que funciona, a gente não vai mudar isso agora. Infelizmente ou felizmente, eu não sei, eu não tenho uma base sociológica pra isso. Mas o que eu penso é que a gente não pode ficar se culpando por condutas anteriores. E a gente precisa se adaptar, sim, às condutas que nos impuseram. Até que alguém mude elas de novo, porque tudo muda na gente. É sempre assim. Tchauzinho, obrigada por me ouvir.